que escrevemos um livro sobre criação de filhos? Certamente não foi por nenhuma lacuna de ensino quanto ao assunto, visto que o mercado de livros cristãos tem sido abençoado por excelentes ferramentas nessa área. O que nos motivou, além de um comissionamento divino que definitivamente nos incendiou recentemente, foi considerar também os incontáveis e insistentes pedidos que, por anos, nos foram feitos para que falássemos mais sobre o assunto, pelo alcance que a nossa mensagem de ensino bíblico passou a ter, tanto pela literatura, pelas diversas viagens como conferencistas, bem como pelas mensagens em áudio e vídeo espalhadas pela internet. A nossa vida familiar se tornou, por meio de muitas histórias e muitos exemplos compartilhados, tanto quanto pública. Muitas pessoas, algumas inspiradas pelo que presenciaram na formação de nossos filhos, outras, pelo que souberam à distância ouvindo histórias e testemunhos, se diziam inspiradas e desejavam saber mais acerca do que nos norteou na educação deles. Relutamos por muito tempo acerca de ensinar de forma profunda sobre o tema. Isso não se deu por falta de desejo nosso ou pelo não reconhecimento da importância desse tipo de ensino, relutamos mas porque não queríamos fazer isso antes dos nossos filhos crescerem. Completamos 25 anos de casados no momento em que finalizamos esta obra, e agora podemos testemunhar que criamos 2 filhos preciosos, o Israel e a Alissa. Atualmente, ambos estão estudando e se preparando para o cumprimento da vocação divina em suas vidas. Israel, nosso primogênito, já se casou e nos presenteou com mais uma filha fantástica, a Priscila, e os dois nos acrescentaram imensurável alegria com a chegada da Ela Maria, nossa Miranita. Lissa, nossa caçula, ainda está solteira e nós, os pais, aguardamos a resposta das orações de muitos anos a respeito de quem será esse futuro integrante da nossa família. Acreditamos que somente agora, após nossos filhos terem alcançado a maioridade e saído de casa, na chamada fase do ninho vazio, depois de vê-los crescidos e com o que nós consideramos ser um bom testemunho, chegou o tempo de transbordar, em larga escala, nosso entendimento bíblico e experiência na área. Fazemos isso com um único intuito: ajudar muitos pais a cumprirem bem seu papel e missão dados pelo Criador. Por que escrevemos este livro juntos? A autoria conjunta tem o propósito de somar não apenas conhecimento e experiência, mas principalmente perspectiva. Tanto o pai quanto a mãe, individualmente, têm a tendência de focalizar mais no seu próprio papel e responsabilidade. Contudo, no plano divino, a criação de filhos é um trabalho conjunto e um depende do outro. A soma do bom desempenho de cada um produzirá um resultado que, embora não seja impossível, é mais difícil de se adquirir sozinho. Na maior parte do tempo, conjugaremos os verbos na primeira pessoa do plural. No entanto, em situações nas quais uma perspectiva individual, ou mesmo uma experiência, merece ser compartilhada, destacaremos quem de nós fala. Desafio que requer entendimento. Criar filhos é a maior responsabilidade que o ser humano pode exercer. Portanto, não podemos ignorar a importância dessa tarefa e nem tampouco os desafios que a acompanham, especialmente em dias de pós-modernidade. John Drescher, autor do livro As 7 Necessidades Básicas da Criança, comenta: criar filhos nunca foi tarefa fácil e hoje tudo piorou. O mundo parece estar girando cada vez mais rapidamente. Uma avalanche de novos conhecimentos se precipita sobre ele. Os filhos estão crescendo em circunstâncias muito diferentes daquelas experimentadas pelos pais. A nova geração tem de competir a todo custo, enfrentando pressões mais poderosas do grupo e tensão emocional intensa. Isto significa que bons pais são mais necessários do que nunca. Significa que moldar vidas exige tempo, tolerância, paciência, fé, abnegação, amor e trabalho. Nada, porém, é mais compensador do que observar uma criança se indo em direção à maturidade e independência. Jamais teremos uma oportunidade maior do que essa de ajudar os filhos a se tornarem pessoas que aceitam a responsabilidade e uma vida reta. Ao tomar consciência da enorme tarefa que é criar filhos, podemos ficar paralisados pelo medo ou sentir-nos fortalecidos pela fé. Vamos sentir-nos vencidos pelos perigos e problemas ou desafiados por possibilidades e potencial alla prima. A razão pela qual muita gente tem falhado nessa missão é por ignorar princípios bíblicos que deveriam determinar os nossos valores, escolhas e ações. Está escrito: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o
Cimento. Oséias 4.6a. Não podemos esperar cumprir bem o desafio da paternidade sem o entendimento das Escrituras, o manual do fabricante, que o Criador nos legou. Por isso, o nosso foco neste livro é apresentar o que a Bíblia diz sobre o assunto. Há muita literatura boa para capacitar os pais em diversos aspectos da sua missão, por exemplo, aquelas obras que detalham a psicologia do comportamento. Mesmo assim, entendemos que essas ferramentas literárias são complementares e não substituem a orientação bíblica. Repetimos, o foco deste livro é tratar dos valores bíblicos para aqueles que têm nas Escrituras a sua única regra de fé. Estes entendem que o plano divino do Criador é a família tradicional, composta por marido e esposa que, por sua vez, geram filhos. O propósito da família tradicional sempre foi ter cada um deles, marido e mulher, funcionando de forma harmônica em seus papéis distintos e complementares. Isso foi sustentado por Jesus, Mateus 19.4-6, e por seus apóstolos, Efésios 5.22, 33 e 6.14, 1 Pedro 3.17. Entretanto, é sabido que nem sempre essa realidade pode ser vivida. Há casos, e não são poucos, nos quais o matrimônio foi ferido pelo divórcio ou encerrado pela viuvez, sem contar os casos de filhos de pais solteiros. Mesmo cientes disso, não trataremos todos os desdobramentos práticos aqui. Aplicaremos os princípios de forma generalizada, procurando cobrir o padrão da família completa. No entanto, a falta de abordagem específica para alguns casos não significará que os princípios aqui expostos não possam ser praticados quando a figura do pai ou da mãe não está presente. Cremos que há graça disponível para socorrer cada um e recomendamos que os detalhes não trabalhados sejam buscados em fontes complementares, seja na literatura, seja no aconselhamento pastoral. Compartilharemos, juntamente com o ensino da Palavra de Deus, várias experiências que tivemos na criação dos nossos filhos. É certo que o nosso propósito é tão somente ilustrar o entendimento e a aplicação dos princípios espirituais. As experiências não são a regra da criação de filhos, a Palavra de Deus é que as estabelece. Também levaremos em conta que há uma diferença entre princípio e modelo. Princípio é aquilo que é bíblico, sendo, portanto, algo universal e indiscutível. Modelo é a forma em que cada um pratica o princípio. Por exemplo, trabalhar é uma ordem bíblica que os filhos um dia terão que cumprir. Não é opcional, é uma ordenança. 2 Tessalonicenses 3.10. Trata-se de um princípio. Por outro lado, a idade com que cada filho deveria começar a trabalhar e exercer responsabilidades da vida adulta pode variar em cada família. Se você gostou do vídeo, veja a parte 2.